Oi pessoal, eu sou a Maria Eugênia, ou Marô, fundadora da Your People, e esse aqui é o Fala People, a frente de conteúdo em que a gente traz executivos, founders e líderes de mercado para discutir estratégia, gestão de pessoas e o verdadeiro papel do RH nas empresas. Sempre com um olhar prático e conversas rápidas, do mesmo jeito que a gente gosta de funcionar no nosso dia a dia. E hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o Jason. O Jason, ele é CTO da Conta Simples e ele vive na prática um dos maiores desafios dos últimos anos e anos. O desafio de atrair, reter e estruturar times de tecnologia. Porque, se a gente for pensar, a gente teve os devs, os DevOps, Data, Engineers e agora os Experts em AI. Então, esse mundo tá sempre mudando. Jason, seja muito bem-vindo. Tô muito feliz por ter você aqui e eu quero muito entender como é que você vive esse mundo de extrema pressão por velocidade, mudança e principalmente gestão de custo. Bem-vindo. Muito obrigado, Marô. Obrigado pelo convite. E é um convite bacana porque é um tema tão atual e para nós aqui na Conta Simples tão presente, então é muito boa essa oportunidade de a gente poder discutir um pouquinho isso e toda essa transformação que o mercado está vivendo, né? Então acho que uma ótima oportunidade a gente debater um pouco mais sobre isso. Boa, é muito legal ter você aqui e eu vou começar com uma pergunta que talvez seja um pouco clichê, que você deve ter escutado nas últimas entrevistas que você fez por aí, mas hoje qual é o principal desafio que você entende com relação à gestão do seu time? É reter, é atrair, é estruturar? Hoje, onde que está a sua principal dor como líder mesmo? Essa, obviamente, é realmente uma das principais, eu diria que uma das principais problemáticas que toda empresa vive, especialmente quem lidera times de tecnologia, né? Mas eu diria para você que a atração ela já foi mais complexa no passado, né? Especialmente no boom, que a gente discutia muito o apagão de TI, onde faltavam desenvolvedores, faltavam profissionais da área de tecnologia, mas isso está um pouco mais estável, eu diria, nos últimos, sei lá, 2 anos para cá, né? Então, eu acho que o maior desafio é você encontrar o profissional que tenha uma identificação com a cultura da empresa a qual você trabalha, da empresa que você está construindo, que você representa. Então, acho que essa é a parte mais complexa, né, de você identificar esse match, né, não só do aspecto técnico, mas dos valores desse profissional, do que ele almeja como profissional, se o momento se encaixa com o momento da empresa. Então, acho que o maior desafio está aqui, né, porque a questão da retenção ela é só uma consequência. Se você consegue resolver essa equação de ter um profissional que se identifica muito com os valores da empresa, com os desafios da empresa, com os objetivos que a empresa tem para alcançar na sua jornada, as questões de retenção, a retenção por si só ela já é respondida, né? Então, acho que são as 3 coisas somadas, mas eu entendo que atualmente é mais sobre a identificação, né, do perfil do profissional com a situação e o momento da empresa. Então, acho que para mim esses são os 2 principais pontos hoje em dia. Não, é muito legal, eu não poderia concordar mais. E assim, eu acho que no passado a gente via muito que grande parte da atração e da retenção desses profissionais também se devia muito pela parte de remuneração, né? Então a gente perdeu muitos profissionais para empresas de fora do Brasil, principalmente, por Sim. conta da remuneração em outra moeda, né? E também pelo trabalho 100% remoto. Hoje você ainda vê que é assim? Você acha que já mudou, que a cultura hoje em dia da empresa por si só já consegue a remuneração e, claro, o modelo de trabalho fazem parte da cultura, mas você acha que esses 2 fatores ainda são muito fortes na atração e retenção desses colaboradores ou não? Ou você vê que o dia a dia hoje já prevalece um pouco mais? Olha, excelente pergunta. A minha experiência mostra que isso não mais é um fator de extrema relevância, sabe? É óbvio que remuneração é importante, é óbvio que você ter um programa de remuneração estruturado é importante, não é algo que possa ser ignorado, mas um profissional de tecnologia ele procura por algo que vai fazer com que ele evolua, né? Com que ele consiga adquirir mais conhecimentos, que ele possa realmente sentir que ele está evoluindo na carreira. Então esse para mim é um dos principais fatores, né? Que ele encontre uma empresa que possa proporcionar para ele um ambiente que ele possa crescer e que ele enxergue pares que ele possa trocar também no sentido de que esses pares possam contribuir, né? Então esse para mim é um dos fatores mais relevantes hoje em dia, especialmente quando a gente fala de tecnologia, né? Com que tecnologia esse colaborador vai ser exposto, né? Com que tecnologia ele vai trabalhar? Se uma empresa
restringe muito a capacidade de evolução dos colaboradores, especialmente em ter acesso às tecnologias mais emergentes, certamente vai ter um problema, né? Então, o que eu sinto, o que eu vejo na prática é muito isso. Quanto mais você coloca o colaborador numa condição dele evoluir na carreira, dele conseguir ser coachable em relação aos pares e os subordinados em determinadas circunstâncias, isso vai fazendo com que esse colaborador fique na empresa, ajude, né, na evolução da empresa e, por consequência, ele vai se sentir evoluindo na carreira. Agora, quando você retira essa possibilidade, certamente você vai ter um turnover. E aí não é salário que vai segurar, não é só a remuneração que vai segurar. E o pior de tudo é que, muitas vezes, as empresas só vão pegar esse tipo de problema na entrevista de desligamento, né? Então, é muito importante prestar muita atenção sobre isso, porque não é só você apresentar um mérito para esse colaborador ou apresentar uma promoção para esse colaborador, porque não é isso necessariamente que vai segurar. Então, eu acredito muito e eu tenho visto na prática que é mais sobre a experiência, a capacidade das pessoas aprenderem dentro de uma organização, né, de evoluírem na carreira. Acho que esse para mim é o fator número um, que os profissionais, especialmente de tecnologia, têm visto valor nos últimos tempos. Principalmente desafio técnico, né? Pelo que você está Exato. falando e pelo que eu estou entendendo, assim, é Exatamente. você não tirar dele a capacidade de evoluir tecnicamente, né? Que é o que o profissional bom de tecnologia está buscando, né? Exatamente. E Jason, eu entendo que remuneração pode não ser mais o carro-chefe desses profissionais, mas é claro que a gente entende que hoje esse público continua sendo, né, as pessoas com a remuneração mais agressiva do mercado, e por isso, a depender da empresa que você tem uma dependência do budget dessa empresa para conseguir trazer profissionais bons, né? E como que você, na sua carreira, seja aqui na Conta Simples ou em outros lugares, conseguiu equilibrar isso? Por exemplo, você tinha um budget mais limitado e você tinha que trazer um profissional muito bom para conseguir entregar aquele produto, conseguir entregar aqueles projetos. O que você não abria mão na hora de trazer um profissional? Você falava, não, eu preciso trazer esse profissional com essas skills. E o que você falava? Ok, isso dá para desenvolver dentro de casa. Ótima pergunta. Toda empresa, na verdade, ela não tem uma necessidade crítica em todos os setores, né? Então, há, por exemplo, situações onde tem squads que você vai montar, que você precisa de um tipo de profissional um pouco mais experiente. Existem outros squads que não necessariamente. Então, o que eu procuro fazer muito é mesclar esse nível de colaborador, né, de experiência dentro de toda a estrutura, a entender o risco de do que cada estrutura vai suportar, né, do que cada squad vai suportar. Então, o que eu não costumo abrir mão é exatamente dessa análise. E quando identificada a necessidade de um profissional muito senior para liderar essas estruturas, é o tipo de profissional que você não pode abrir mão, né? Sim. Porque, por consequência, esse profissional que vai ajudar a fazer a formação dos demais, né? E à medida que os times vão ficando cada vez mais entrosados, né? O que eu costumo fazer também é procurando eficiência nesse grupo. Então, à medida em que você consegue ter um grupo um pouco mais coeso, com menos profissionais, e aí você vai distribuindo esses outros profissionais para outras estruturas, naturalmente você vai construindo, você vai salvando um pouco do budget para você conseguir remunerar melhor o restante do grupo. Então, é um processo gradativo, é o que eu costumo fazer. Leva-se, obviamente, né, um certo tempo para você atingir uma maturidade, mas eu acho que o que não dá para abrir mão é você realmente ter as posições e pessoas certas nos problemas que você precisa resolver, né? Então, nestas posições é que eu não abro mão de ter um investimento um pouco maior, ter um profissional um pouco mais sênior com um perfil que vai me ajudar a formatar e construir o restante da estrutura, né? Então, são essas as duas questões que eu costumo seguir. E treinar e desenvolver exatamente essas outras skills, né? Exatamente. Faz bastante sentido. E Jason, óbvio, né? Você tem uma super experiência em gestão de pessoas, são anos de carreira, né? Liderando áreas de tecnologia. E eu imagino que nas empresas que você passou, eu já fui, né, uma das suas parceiras de RH. Sim. E eu queria entender como que a área de RH costuma ou costumou te ajudar nesses processos de estruturação e de tomada de decisão na atração, retenção e estruturação dos seus times. Assim, qual é o papel do RH para você, assim, no seu ponto de vista, para te ajudar nesses processos? Assim, acho que minha pergunta, resumidamente, o RH te ajudou a se transformar nesse líder que hoje consegue pensar dessa forma e tomar essas decisões de gestão de uma forma um pouco mais clara e lúcida, você acha?
Olha, refletindo bem aqui sobre essa tua pergunta, assim, acho que para mim a coisa mais importante, sim, a resposta é sim. O time de people, de RH sempre foi fundamental, né, especialmente na construção de times e buscar, né, a eficiência e times de alta performance. Então eu sempre me apoiei muito, né, nos times de people. E para mim uma coisa que é fundamental para um time de people é entender o que é uma área de tecnologia, né? Ou seja, é compreender o que um dev faz, como é que é a dinâmica de trabalho de um dev, de um time de ciência de dados, time de engenharia de dados, sabe? É compreender de fato como é a vida desse profissional, Uhum. mais do que tudo, sabe? E para mim isso sempre, todos os times de people que me ajudaram muito nessa minha trajetória, eles tiveram esse perfil, que é compreender qual é a dinâmica desse grupo, né? E aí tem um fator para mim que é fundamental, eu gosto muito do time de people que fica me provocando, sabe? Poxa, mas faz sentido esse movimento que você está fazendo? Faz sentido contratar esse profissional para essa posição? Então, essa provocação constante, ela é muito positiva. Então, já me ajudou, por exemplo, a tomar decisões completamente diferentes. E aí, para finalizar a resposta a essa tua pergunta, toda empresa, ela muda constantemente, seguindo as tendências de mercado, assim como uma pessoa muda ao longo da sua jornada de vida, certo? Certo. Então não existe um modelo que você vai aplicar para uma empresa, ele vai ser perene, ele vai servir para o resto da vida dessa organização. Então, o ponto aqui é o seguinte, a organização está em constante mudança, a estrutura ela vai mudar junto, os processos eles vão mudar junto, certo? E aí nada melhor para um CTO do que ter um time de people ajudando a fazer essa costura, essas mudanças, essas transformações ao longo da jornada. Então, sim, para mim tem um papel fundamental, porque obviamente a gente está falando de pessoas, né, tem todo um aspecto que não é totalmente binário, né, a gente está falando de pessoas, então tem toda uma questão de comportamento humano envolvido. Então, sim, faz muita diferença e para mim, em toda a minha carreira, especialmente nos principais projetos que eu desenvolvi na minha carreira, o time de people foi fundamental. Boa, legal. Assim, acho que pensando agora, né, com a sua resposta, eu sempre tive para mim, generalizando um pouco mais, os perfis dos profissionais de tecnologia, normalmente, são perfis muito colaborativos, que se importam muito com o outro, que têm uma Exato. empatia, que gostam de ensinar e de aprender, que realmente essa coisa da não hierarquia, de uma cultura mais horizontal, veio, né, depois da era digital, a gente sabe disso, muito por conta desse perfil. E eu acho que por conta disso, eles acabam sofrendo mais com algumas mudanças, né. Sim. Então, acho que ter essa ajuda mesmo na hora de comunicar e na hora de estruturar algumas mudanças necessárias para o negócio, faz muito sentido, assim. Então essa parceria juntas do tipo, como é que a gente vai fazer as pessoas entenderem e as pessoas não sofrerem com algumas mudanças necessárias, né, para o negócio, faz todo sentido, Não tenha faz dúvidas, é fundamental na minha opinião, sabe? Pelo menos a minha experiência mostra isso, assim, quando eu tive esse tipo de apoio, os resultados foram excelentes. Quando eu não tive esse tipo de apoio, bati muita cabeça, viu? Olha, eu sim. tive muito problema, se eu fosse contar os problemas, mas enfim, faz muita diferença. Então eu valorizo bastante esse tipo de, né, de disciplina, de apoio, de expertise que o time de people sempre traz, né? Eu valorizo demais. Bom, e agora eu vou fazer a pergunta do milhão, que eu tenho feito em todas as entrevistas, e com você, que é expert no tema, não podia ser diferente. Com a chegada do inteligência artificial, como que você enxerga a estruturação de time? Exatamente essas mudanças que você falou, né? Que com essa velocidade, essa onda de coisas que acabam chegando no mundo de tecnologia, como que é com a inteligência artificial agora? Nossa, eu acho que essa é uma das questões, acho que todo CTO, todo mesmo, todas as lideranças da área de tecnologia passam todo dia e se perguntam, né, como resolver, como tratar, né, desse novo momento. E olha que eu vou te falar uma coisa, você sabe que qual era o principal time que tinha mais resistência com tecnologia? Era os times de engenharia. Meu Deus. Por quê? Porque de certa forma, no início, ou porque eles achavam que poderia ser uma ameaça, ou porque realmente não queriam entender Uhum, um pouco mais sobre a tecnologia, ou, essa tecnologia aqui, sei lá, mais me atrapalha do que me ajuda, né? Porque no início era um pouco assim, uhum. né? Aí até ajudava a produzir algumas coisas, mas forçava com que esse time tivesse que fazer, tinha muito retrabalho, né? E corrigir e tudo mais. Então a inteligência artificial ela deixou de ser
digamos assim, uma promessa, né? Algo que muita gente estava especulando para algo que realmente é muito concreto hoje em dia, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da conta simples. Hoje, mais de 90% de todo o código produzido, ele é feito com assistentes de inteligência artificial, Olha. né? Então, a gente já incorporou isso no nosso processo. Então, hoje os devs amam isso, obviamente, porque realmente isso ajuda eles a produzirem muito mais. Então, entenda que aquele trabalho que era mais repetitivo, mais, eu diria, mais de boilerplate, mais simples ali, o repetitivo, nosso desenvolvedor não precisa fazer mais. Sim. Né? Então, porque a própria inteligência artificial já resolve. Então, onde é que mora a principal questão aqui, dado que a inteligência artificial ajuda muito? Então, para um processo seletivo, né, para atrair novos talentos ou para selecionar novos talentos, o que a gente costuma fazer é tentar entender a capacidade crítica que essas pessoas têm. Então, o tipo de perfil que a gente tem buscado é muito mais um profissional que não necessariamente tem uma extrema profundeza de conhecimento tecnológico ou de engenharia por si só, que é importante, mas a gente procura identificar quem tem a capacidade de criticar, de se posicionar, de entender um problema, Sim. porque a energia do profissional está migrando, ele não precisa mais necessariamente investir tanto tempo fazendo um código, testando aquele código, porque a IA já resolve esse tipo de problema. Então, a gente usa muito mais a capacidade intelectual desse profissional para resolver problema. Então, o que a gente procura muito é isso, o profissional que tem a condição de compreender o problema e transformar isso em solução, obviamente usando a inteligência artificial como algo que vai suportar a codificação, a geração de código, a produção de sistemas e tudo mais. E sempre lembrando de uma coisa importante, né? A gente está falando muito de IA, só que não existe IA sem humano no loop. Então a gente mesmo aqui constrói alguns agentes que ajudam na nossa produtividade, mas sempre tem um profissional de tecnologia observando o resultado que esse agente produz. Então o humano sempre está no loop. Né? Mas respondendo então a tua pergunta, o que a gente procura fazer é muito isso, é tentar identificar profissionais que conseguem traduzir problemas em soluções concretas, que tenham muito cunho crítico, né, no momento que ele recebe um desafio, uma iniciativa para poder conduzir, né. Então é mais ou menos assim que a gente tem feito, e obviamente, né, é um aprendizado contínuo, porque a cada mês que passa vem uma novidade, né, em relação especialmente em relação à inteligência artificial, mas é isso, acho que a gente tem conseguido acompanhar, especialmente movimentos que a indústria vem fazendo, aprendizados que a indústria tem tido, e tem sido muito nessa linha, sabe? Então a gente tem seguido mais ou menos por esse caminho. Não, muito legal, e eu acho que vai muito ao encontro com o que a gente falou aqui no comecinho, que é o que o profissional de tecnologia busca? Ele busca essa profundidade técnica, né? E a IA tá fazendo ele sair da parte mais, que era super difícil, eu lembro, né? Alocar um profissional, um dev, putz, olha, quem vai fazer aquela parte mais operacional, nananã, nossa, ninguém queria, todo mundo queria fugia fazer, daquela atividade. Exato. Olha só, IA tá aí já para ajudar, né, nessa parte, Exato. então eles conseguem se aprofundar muito mais no lado, enfim, mais elaborado da coisa. Do ali, negócio, né? Do Se apropria negócio. mais dos problemas de negócio, o problema que de fato precisa resolver para o cliente, né? E essa é uma coisa importante, porque todo o processo de engenharia ele tem mudado, né? A gente aqui fez esse movimento, tá no processo dessa transição toda, está nessa transição, e a gente está cada vez mais focando em qual é a real dor do cliente. Então os nossos times hoje, inclusive os times de engenharia, eles conversam mais com o cliente. Uhum. Então eles estão muito mais próximos em entender como é que é a operação do cliente, o que de fato faz a diferença na vida dele, né? Então na hora que ele traz isso para dentro do time, para dentro do squad, ele compreende muito mais como é que ele vai resolver essa dor. Porque agora ele pode usar boa parcela do tempo dele para participar desse processo, porque antes ele não tinha condições de fazer isso. Agora com a IA auxiliando na construção de código, de sistema, ele pode usar boa parte do tempo dele para compreender melhor o que de fato o cliente precisa lá do outro lado, do outro lado do canal. Né? Então, é muito mais sobre isso hoje em dia, porque o trabalho do engenheiro, inclusive a gente até tem feito um movimento aqui que é chamar o nosso time de, não mais de devs, mas de builders, né? Porque é mais sobre isso agora, porque a IA está ajudando a resolver o trabalho que é mais repetitivo. Então, esse é o movimento que a gente tem visto e a gente tem praticado aqui também. Jason, acho que você já trouxe muita informação relevante pra gente, mas eu queria pedir pra gente finalizar com um conselho para outros founders, CTOs que também estão construindo e que também vivem essa pressão absurda desse mundo de tecnologia com AI agora, reestruturando time, estruturando times. Então, dá um conselho pra gente do o que eles não deveriam pensar em economizar no sentido de, putz, olha, não economiza aqui
E vai fundo aqui porque vocês vão ganhar eficiência, vai dar mais resultado para vocês, o seu time vai ficar mais perto do negócio. Então, dá um conselho para os nossos founders e outros CTOs, no seu ponto de vista. Olha, um ponto bem importante, né? Mas eu tô aqui pensando. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar bom, primeiro que estrutura, ela serve uma estratégia, certo? E como eu comentei mais cedo na nossa conversa aqui, uma empresa ela muda, a estratégia ela muda e a estrutura, o time, né, as pessoas é que de fato vão realizar e vão conseguir concretizar uma estratégia. Então, o que eu daria de dica aqui é o seguinte, realmente estar preparado, muito preparado para mudar a estrutura, mudar o time em alinhamento com a estratégia, né? Isso vai acontecer, então não existe uma estrutura que vai ser sempre perene ali, nunca vai mudar para seguir a estratégia. E para que isso aconteça de fato, eu não vejo como trabalhar uma estrutura sem ter um time de people próximo que possa te ajudar a entender mais esse lado da questão humana, né? Do comportamento humano. Então, a composição de qualquer time que serve uma estratégia, ela precisa estar muito conectada com valores, com uma cultura que você vai construir. Então, aqui, para mim, é um ponto que assim, é inevitável investir, precisa investir muito nisso, porque é o que vai criar o DNA da sua companhia, da empresa que você está fundando, que você está construindo. Então, é muito isso. Acho que se eu pudesse dar essa dica preparado para a mudança, a estrutura precisa servir a estratégia, ela pode mudar a qualquer tempo, mas muito, muito próximo do time de people, porque faz muita diferença. Eu já bati bastante a cabeça na minha vida aí, profissional, e olha, como eu disse mais cedo, os melhores resultados que eu tive foi quando eu consegui juntar, né, as minhas dores como líder da área de tecnologia, servindo uma estratégia com o time de people ali do lado, me ajudando a fazer a melhor costura, a melhor composição de time, a melhor composição de construção de cultura e que processo, né, de people usar para formatar essa cultura. Então, se eu pudesse dar uma dica, não abram mão disso porque faz muita diferença, viu? Isso não foi combinado, não estava no briefing, eu juro, mas não foi combinado mesmo. O pior é que não estava mesmo. Não estava mesmo. Combinado. Então, mas é verdade, assim, acho que essa proximidade faz muita diferença, né? A gente briga, a gente discute, a gente discorda, mas no fim das contas é para fazer o time dar certo, é para fazer o time evoluir, é para fazer o time desenvolver e dar resultado. Acho que esse é o nosso papel juntos. Com certeza. Né? Uma boa dinâmica entre tecnologia e people faz toda a diferença. Assim, para mim, pelo menos, ter uma cultura forte é meio jogo ganho. Mais que meio jogo, é quase jogo ganho, né? Porque é a cultura forte que faz as pessoas evoluírem, trabalha o problema, né, as questões de retenção. Então é isso, acho que ter pessoas com brilho no rosto quando estão ali trabalhando contigo, num desafio, num projeto bacana, não tem preço. Isso é o que de fato, quando eu vejo que isso acontece, simplifica demais todo o processo de gestão, as entregas e tudo mais. Então não abram mão disso, isso é bem importante. Jason, foi muito legal ter você aqui. Acho que a sua área, assim, é uma das áreas mais complexas que a gente tem no mercado e é com os nossos erros, com os nossos acertos que a gente vai aprendendo como fazer essa gestão, aprendendo com essas novas tecnologias que vão surgindo, com AI que vai mudando a cada semana, que a gente ainda não sabe muito bem como conduzir esse tema, mas foi muito bom te escutar e acho que a gente vai poder absorver muito desse papo. Obrigada por ter topado falar com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de discutir algo tão importante, tão relevante para a atualidade, né? E espero que essa nossa entrevista possa ajudar os founders e outros CTOs aí do mercado e me coloco também à disposição para a gente poder debater esse tema a qualquer tempo. Muito obrigada. Bom, gente, como o Jason bem estava falando, acho que o papel do RH é estar do lado de cada líder para ajudá-los a tomar esse tipo de decisão de estrutura de time, com as tecnologias e os desafios que vão surgindo. Porque uma estrutura que um CTO precisa não necessariamente é a estrutura que um CFO precisa e assim por diante, mas é importante ter alguém ali, uma figura que tenha essa visão holística e consiga ajudar cada líder a tomar as melhores decisões. Esse foi mais um episódio do Fala People e se você gostou, fica por aqui e segue a página da Your People porque eu vou trazer cada vez mais executivos para falar sobre gestão de pessoas, dores e desafios do mercado de forma prática, rápida e com a velocidade que a gente gosta. Até logo!